segundo seu público testemunho de fé, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Desejo ler convosco a palavra de Deus e gostaria de que, se fosse possível, se você quiser, que você anotasse os textos para conferir com as Escrituras. Nós temos falado e às vezes a gente fala com muita pressa e não dá muito certo para ficar claro o entendimento. Nós esperamos que nesta tarde o Senhor possa nos ajudar e possa revelar-se ao irmão, ao amigo, segundo a medida da sua grande e gloriosa graça. Leia comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muitas pessoas têm tido dificuldade em compreender o que está escrito aqui. Nós entendemos que é muito fácil, porque nós não estamos presos a dogmas, não estamos presos a tradições, mas estamos revestidos da revelação de Deus. E aqui o Senhor Jesus Cristo diz assim: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome. Primeiro aqui diz nome no singular. Então o batismo cristão tem que ser feito no nome. E aí ele diz assim: do Pai. Se Pai fosse nome, ele diz do Filho e do Espírito, e Filho fosse nome, e Espírito Santo fosse algum nome, nós teríamos 3 nomes. E Jesus então teria que dizer batizando nos nomes. Por que ele disse no nome singular? Porque ele disse no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque são 3 títulos que indicam um nome. Eu sou filho, mas não me chamo filho, eu tenho um nome. Eu sou pai, mas não me chamo pai, eu tenho um nome. Deus me deu um espírito de vida, eu tenho espírito, mas também não me chamo espírito, eu tenho um nome. E aqui o que nós encontramos são 3 grandes manifestações de Deus. No passado, ele criou todas as coisas e, portanto, ele recebeu o título de Pai, Criador. Depois, na emanação, ele se fez homem, diz João. E habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Pai se fez homem. Deus se humanizou. E como homem, ele tomando a forma humana, ele foi chamado Filho. E esse Filho, que portanto tinha natureza humana e tinha natureza divina, que ele deixou muito claro, e nunca falou que ele era um segundo Deus, ou que havia 3 pessoas, 3 deuses. Aqui não dá para ninguém pensar que existem 3 deuses, a não ser que estiver raciocinando com dogma, raciocinando com tradição. Mas se estiver buscando revelação da palavra do Senhor, fica fácil, porque quem dá a revelação da palavra é o Espírito Santo. João, no versículo 14, versículo 26, o Senhor Jesus diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então note, amado irmão, querido telespectador, esse Espírito Santo, o Espírito Consolador, tem esta função. Jesus diz aqui em João 14, versículo 26, que esse Espírito
diz assim: vos ensinará todas as coisas. Isso prova que nem tudo estava ensinado ainda. O Espírito Santo é que vai guiar, é que vai revelar, é que vai ensinar, é que vai dar luz, é que vai dar compreensão. E ele diz assim: vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Portanto, é muito tranquilo nós olharmos em Atos capítulo 2, pode anotar, Atos 2, versículo 38, por exemplo. Ele diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que interessante. Eles estavam em Jerusalém, como Jesus mandou, esperando ser revestido do Espírito Santo. E veio, o Espírito Santo foi derramado, como todos os que professam o Evangelho creem. E Pedro foi cheio do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que guia na verdade, Jesus falou, e que faz lembrar de tudo quanto Jesus falou. E Pedro então, guiado na verdade, lembrando do que Jesus falou em Mateus 28, 19, mandou que o povo fosse batizado no nome de Jesus. Não é interessante? Alguém uma vez falou assim: mas Pedro errou. É um absurdo. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro foi revelado. O Espírito Santo guiou, o iluminou para compreender que não existem três deuses em Mateus 28, 19. Existe um Deus em três grandes manifestações, três grandes títulos da divindade, mas ele compreendeu o grande nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo como é o nome de Deus revelado, o nome de Deus que era segredo no passado, que no Velho Testamento foi oculto aos hebreus, mas que Jesus manifestou, trouxe, deu a conhecer este nome, que é sobre todo nome. Sobre todo nome. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, mandou ser batizado. Aí eu vejo algumas pessoas dizendo assim: olha, lá aonde eu participo, a gente diz assim: em nome de Jesus, eu te batizo. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Olha, é como dissesse para a pessoa: no nome de Jesus, eu invoco sobre você o dogma trinitário. O dogma trinitário não é bíblico. Não existe trindade bíblica. Existe unidade em Deus, unicidade em Deus. É um Deus, um nome, um povo, uma igreja, um evangelho, uma revelação, uma salvação, uma morte, uma ressurreição, um arrebatamento, um céu, uma família, uma família. Lá em Efésios 3,15 diz assim que toda a família no céu e na terra toma o nome. É uma família, no céu, é na terra, é uma família só, e toda a família toma o nome. Que nome que é esse? Diz lá o nome de Jesus, porque todos no céu, debaixo da terra, na terra ou debaixo da terra, têm que se curvar diante do nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é maravilhoso. Este nome é bendito, glorioso, maravilhoso, e este nome está à sua disposição para você se defender do inimigo, das enfermidades, dos problemas, da cegueira espiritual e caminhar militando para ser triunfante na glória celestial. Diz aqui a palavra do Senhor: e recebereis o dom do Espírito Santo. Então diz aqui o apóstolo, cheio do Espírito Santo, lançando luz em Mateus 28, 19. Não torcendo as escrituras, não falhando, não desviando nem 1 milímetro, nem para a esquerda, nem para a direita, mas dando a compreender esta revelação do mistério glorioso. Lá no Atos, capítulo 4, no versículo 12, o apóstolo dá ênfase ao que muitas vezes nós temos mencionado aqui: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Se não há nenhum outro nome, só pode ser neste nome. E Pedro lá, ele diz assim: e sejais batizados no nome de Jesus. Ele não disse no nome de Jesus sejais batizados. Se ele dissesse no nome de Jesus sejais batizado, então no nome de Jesus você vai lá e batiza no que você quiser.
Mas ele diz: sejais batizados no nome de Jesus. É o nome que tem poder, é o nome que salva. Pedro diz aqui, 4,12: não há nenhum no céu, na terra ou dado entre os céus e a terra, nenhum outro nome pelo qual o homem pode receber a salvação. E Atos 8,14, você pode anotar ou acompanhar a leitura. 8,14, ele diz assim, a partir do 14: os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Essa é a prática da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, batizando no nome de Jesus. Pedro ensinando e cumprindo, realizando os batismos no nome do Senhor Jesus. É isso que eu tenho dito muitas vezes, nesse último momento da igreja, na hora da restauração da igreja, Deus está revelando novamente o seu nome ao seu povo. O Espírito Santo está fazendo novamente os fiéis sinceros conhecer outra vez esta palavra que ficou esquecida e que ficou presa através de dogmas, de tradições e de ensinos que não combinam com as Escrituras. Mas Deus revela para o seu povo mais uma vez o seu nome, para que o seu povo possa invocar o seu nome, fazer menção do seu nome, colocar o seu nome sobre si, invocando, porque diz a palavra do Senhor: todo aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido. Nós estamos, queridos, no mundo de confusão religiosa. Nunca se ouve tantas placas, tantas bandeiras, tantos interesses de pregar o Evangelho, tantas pessoas puxando para cá e para lá, por interesses escusos muitas vezes. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que crê ou invocar o nome do Senhor, este é salvo. E aquele que crê no Senhor não será confundido. Não é hora de crer nisso ou naquilo, mas é hora de crer em Jesus inteiramente. E diz aqui em Atos 10, 47 e 48, diz a palavra do Senhor: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes, que também como nós receberam o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E então rogaram-lhe que ficasse com eles alguns dias. E ele não disse assim: e no nome do Senhor mandou que fossem batizados de qualquer forma. Não, ele disse assim: e mandou que fossem batizados no nome do Senhor. O nome precioso, o nome poderoso, o nome eterno e bendito. Que maravilha! 19 ainda em Atos, você pode acompanhar. 19, versículo 5: e os que foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aqui diz a palavra aqui, o apóstolo Paulo, ele também, não era o batismo de Pedro. Esse é o batismo de Pedro. Não, o batismo da palavra. Paulo também aqui, ele encontrou irmãos que não haviam recebido o nome de Jesus. Haviam sido batizados. Um batismo sem invocação do nome que existia, que era o batismo de João. Mas a partir de agora o batismo de João não era mais para ser praticado. Então eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Os que ouviram foram batizados. Você tem ouvido? Batiza-te no nome de Jesus. O 22:16, ele diz assim: e agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Que maravilha! O apóstolo Paulo, contando na sua defesa, no discurso da sua defesa, como é que ele conheceu Jesus. Ele diz que tinha visto Jesus segundo a carne, quando ele era talvez um adolescente, ouviu falar, mas agora Jesus se revelou para ele. E Jesus se revelando para ele, de forma maravilhosa, como é bastante conhecido, em Atos 9 conta a experiência de Paulo. Ele novamente narra essa experiência aqui nesse texto, perante o Sinédrio, fazendo a sua defesa, perante os juízes, mas
ele conta esse particular, dizendo que o Ananias que foi enviado falou para ele pelo Espírito de Deus: por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Não é invocando os títulos trinitários, não é invocando um dogma, não, invocando o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu mencionei e eu quero ler Efésios 3,15. Diz assim: do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Toda a família no céu e na terra toma o nome do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta é: você tem tomado o nome de Jesus? Como perguntou Paulo: que batismo então sois batizados? Que batismo? E eles tinham sido batizados do batismo de João. Ah, mas alguém diz assim: há um só batismo, há uma só fé, há um só corpo, há um só Senhor. Maravilha, que bênção. É em Efésios 5 também, né? Se não me falha a memória, diz que há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Que bom que há um só Senhor. É isso que nós estamos falando. Só que o nome desse Senhor não é Pai, não é Filho, não é Espírito Santo, não é Jeová, nem Rafá, nem Tsidenu, nem Jiré. Não é Senhor, não é Deus, é nome. E o nome é Jesus. É Jesus. Então, há um só batismo. Um só. O batismo de João não tem mais. Batismo invocando Trindade não tem na palavra de Deus. Todos os batismos foram feitos no nome do Senhor Jesus. Mas, meu querido, eu quero só encerrar porque o tempo não permite, voltando lá em Atos. Observa o que Pedro falou em Atos 2,38. Quando ele falou de batismo no nome de Jesus, 2,38. E no 2,39 ele diz assim: porque a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. É isso que é maravilhoso. Essa promessa gloriosa do Espírito Santo que guia na verdade. Não é como muitas pessoas têm falado. Eu tenho ouvido pessoa falar que recebeu o Espírito Santo, falou língua, profetizou, tem visão e tudo, só que continua na idolatria, continua na cegueira espiritual, continua na apostasia, continua no mundo como se nada mudasse na sua vida. Pergunte para você se esse Espírito confirma a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que esse Espírito revelou para Pedro esse batismo glorioso. E ele diz assim que é uma promessa, porque lá no profeta Isaías o Senhor diz: um dia o meu povo saberá o meu nome. Um dia, diz o Senhor, o meu povo saberá o meu nome. E o povo de Deus tem recebido de Deus a revelação do seu nome, porque esta promessa diz respeito a vós, judeus presentes, diz respeito a vossos filhos, judeus vindouros, diz respeito a todos os que estão longe, judeus dispersos, e a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar, igreja dos gentios, que Deus tem chamado nesse tempo do fim, para a obediência da palavra. Esta promessa diz respeito à igreja dos gentios, que é a noiva do Senhor Jesus Cristo, a promessa de que um dia o meu povo saberá o meu nome. E eu tenho certeza que se você faz parte do povo de Deus, o Senhor revelará este nome para você. É só você abrir o coração e confiar nele, recebendo esse Espírito de verdade que guia na verdade, e você se livrará de dogmas, se livrará de tradições e entrará pelo caminho da obediência da palavra do Senhor, colocando o seu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida, colocando o seu nome na glória celestial, sendo da família que no céu e na terra toma o nome do Senhor Jesus Cristo e vindo para o único batismo, já que a Bíblia diz que há um só batismo, como você sabe. E se esse batismo é o da Bíblia, o outro não é o da Bíblia, mas este é o da palavra de Deus. E eu espero que o Senhor abençoe o seu coração, que você possa ter anotado, reexaminar, orar, buscar, e o Senhor lhe revelará a sua palavra nesse tempo do fim. Que Deus abençoe o seu coração, no nome de Jesus.